Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Liderança Atemporal da Escola Atemporal. Nesse podcast a gente está trazendo, nessa temporada, executivos de mercado para falarem como é viver no dia a dia os princípios atemporais. E hoje eu estou com uma grande convidada aqui, que é a Maria Antonieta. Maria Antonieta, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Tivemos algumas interações antes do dia de hoje, a minha admiração já começou ali quando a gente começou a se conhecer. E antes, eu não quero te apresentar, eu quero deixar para você se apresentar e depois a gente começa a bater o nosso papo. Então, muito obrigada por estar aqui e me conte um pouquinho quem é você, quem é a sua empresa, né? Um pouquinho mais sobre essa história. Bom, obrigada pelo convite, Gabi. A gente, de fato, se conheceu pela tela, né? E é gostoso, porque a gente, quando se conhece pela tela, parece que a gente já se conhece... Quando a gente se vê ao vivo, parece que a gente já se conhece há bastante tempo, né? Então, é um prazer estar aqui e contar um pouquinho da minha história, né? A gente, quando acontece isso de ter que contar da nossa história, a gente vê, de fato, o que a gente percorreu até aqui, né? Então, isso faz a gente ter esse treino e essas lembranças. Então, obrigada pelo convite. Bom, eu sou... Como é que eu posso me apresentar, né? Hoje, a parte profissional, né? Hoje eu estou como presidente do grupo Cecil, ele engloba várias empresas, indústrias, startup, trading, incorporação, então são vários negócios ao mesmo tempo. Eu tenho uma formação, sou formada em economia, mas nunca pratiquei economia, exceto no dia a dia da vida, né? Mas isso me trouxe bastante, me auxiliou em tomada de decisão. Então, acho que nada é por acaso. Eu queria fazer engenharia e meu pai falou, não, agora você já fez economia, não precisa fazer mais engenharia. Então, eu comecei a minha vida fazendo bastante esporte, eu gosto de água, então eu sou velejadora. Desde sempre, comecei bastante cedo, comecei com os meus irmãos, depois caminhei sozinha. Até hoje, eu velejo, participo de competição, que ajuda a gente a ter alguns focos, trabalhar em equipe, então, porque eu velejo em oceano, né, competição oceano, mas também faço kitesurf. E qualquer esporte aquático eu gosto de praticar, isso me ajuda também a manter a liberar um pouco o nosso mental, né? Que a gente vai crescendo na vida, a gente vai usando o mental, né? A gente estava falando há pouco, né? O quanto suga a gente, né? E é bom que a gente dorme bem, né? Porque não precisa nem remedinho para dormir. Eu sou uma pessoa alegre, eu amo o que eu faço, eu amo trabalhar. Não é desgastante para mim. Lógico, tem alguns desgastes do dia a dia, mas hoje eu fico escutando muito burnout. Putz, eu nem sei o que pode ser isso, né? E sou alegre, sou ativa, sou ligada no 440, faço um monte de coisa, vou emendando uma coisa na outra, e então esse é um pouco de mim. Gosto de tomar vinho. Aliás, a gente se conheceu, né, assim? Então esse é um pouco de mim. Muito obrigada por se apresentar de forma tão generosa. Isso foi um ponto que eu achei interessante, né? A gente sempre manda um formulário, né, para os nossos ouvintes aqui. A gente sempre manda um formulário para os nossos convidados. E quando você se apresentou, eu vou trazer uma curiosidade. Você foi a primeira que não começou falando de quem você está na vida profissional, mas você trouxe muito de quem você é. Né? E eu tenho certeza que aqui hoje o nosso papo, isso vai reverberar muito nas suas escolhas, na sua construção também. E aqui na escola, você já deve ter visto isso, porque a Maria Antonieta, a gente já fez vários trabalhos com a gente, tá? E ela já sabe que a gente acredita muito que resultado sustentável vem, sim, desse lugar de dentro para fora, né? De autoconsciência, de escolhas virtuosas. Mas eu quero começar dos resultados, né? Eu acho que é até muito conectado ao momento que você me contou, que você está vivendo agora, assim. Apesar de todos os resultados que você já teve, né? Conquistas, títulos, resultados. Quando você olha para trás, né? Igual você falou, você veio aqui, precisou dar uma reformulada aí para parar e refletir o que te trouxe até aqui. Então, apesar de todos esses resultados, quando você olha para trás, que legado você percebe que você já deixou hoje?
o que eu construí, olhando para trás, né? E, assim, os resultados você consegue por ser quem você é, né? E isso eu comecei a construir desde pequena. Então, onde eu queria chegar e como eu queria chegar, né? Então, eu acho que isso aí é muito forte, família, valores, princípios que eu trago dos meus pais. E eu honro isso e eu agradeço eles várias vezes por isso. Lógico que eu me fiz até aqui sozinha, né? Sozinha no sentido de a disciplina, é o compromisso, responsabilidade, mas porque eles me permitiram conhecer, né? E eu fazer essa escolha, né? E aí, quando eu olho e eu falo com os meus sobrinhos, porque, de fato, né, a gente está na transição, eu sou terceira geração e eu estou trabalhando para a quarta geração e o meu trabalho, o meu objetivo, minha meta hoje é transformar, poder transformar os nossos negócios, que caracterizado como empresa familiar, e transformar os meus sobrinhos, a minha família, numa família empresária, que é justamente a tua pergunta que vem. O que eu deixo de legado? O que eu já fiz até aqui? A geração de valor. O que você entrega para a sociedade, em tudo que você faz e como você faz. Entendendo que todos os nossos negócios, eles só existem porque a gente tem pessoas por trás deles. E todas as minhas decisões, elas sempre são pautadas em qual a consequência disso na vida das pessoas. E as pessoas incluem todo mundo, incluem colaboradores, inclui os sócios. Como é que eu posso mitigar qualquer dano, né? Então, o que eu entendo como legado é como é que eles continuam os nossos negócios e eles não precisam estar trabalhando, mas entendendo que nós temos princípios e valores e o impacto que esses negócios vão gerar para eles, né, na vida deles, tomando as decisões e na sociedade. E é interessante, né, o que você trouxe, Antonieta, porque eu lembro lá no nosso formulário tinha uma perguntinha que era o que é sucesso para você? Eu até copiei aqui para voltar, que eu achei interessante, que é traçar um plano, executar, chegar no melhor resultado, corrigindo as rotas no caminho. Eu queria te ouvir um pouco sobre, né, essa construção do que você trouxe do legado, com sucesso e com futuro, né, com um resultado sustentável, assim. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Então, eu já fui, mas por isso que eu falava que eu queria fazer engenharia, porque eu acho que minha cabeça é assim. Eu sou muito objetiva e prática. Eu traço um plano e executa. Cara, tem que chegar no resultado que a gente quer. E não chega. Às vezes não chega. E hoje, lógico, né? Depois de bater muito a cabeça, depois de sofrer, depois de ter as quedas, né? A gente descobre que é só corrigir a rota no meio do caminho e tá tudo bem. Então, quando eu falo isso, não tem certo ou errado, eu quero chegar lá na frente. Como é que eu vou chegar? Esse caminho, que é o processo, e aí esse processo é na vida, né? Uhum. Processo de aprendizado, todo dia você está aprendendo, e eu sou uma pessoa que gosta de aprender. Você vai traçando os caminhos. Em algum momento, você pode ter que mudar. E tudo bem, você muda para você chegar no resultado. Então, quando eu falo chegar no resultado, no melhor resultado, é naquele que não é o perfeito, é aquele que a gente conseguiu e que atendeu e que a gente construiu o caminho para chegar. Então, quando eu falo transformar a família empresária, eu, por mim, meus sobrinhos seriam perfeitos, estaria tudo bonitinho, cada um fazendo a sua parte, todo mundo, família feliz, fazendo as reuniões, tomando as decisões. Não vai rolar. Porque cada um tem um momento de vida, cada um está mora num lugar, idades diferentes, criações diferentes, expectativas diferentes.
E cada um vai dar o melhor de si. E juntando tudo, vai ser o melhor que a gente vai conseguir. E as decisões vão ser as melhores. Então, é isso que eu espero e que eu estou trabalhando com eles. E é o que eu tenho buscado fazer nos negócios também, né? O que juntos a gente consegue fazer de melhores decisões e caminhadas, né? E eu faço muito esse exercício de, cara, eu estou cobrando uma posição hoje com a minha cabeça de alguém que não está na minha posição. Então, quando eu estava na posição dessa pessoa, o que eu teria feito? Que decisão que eu teria tomado? Que caminho que eu teria... Porque aí eu consigo me conectar um pouco mais, né? Eu consigo chegar um pouco mais na pessoa para depois ela subir, né? E também enxergar o que eu tô cobrando, porque às vezes as pessoas não entendem aquilo que eu tô falando. E tem uma pessoa que trabalhou comigo e ele falou assim para mim, Antonieta, muitas vezes você me fala coisa que eu não tenho a mínima ideia do que você está me falando, mas eu anoto, porque em algum momento eu vou entender por que você me pediu isso. Então, porque é isso, né? Eu estou num outro estágio. E como eu tenho várias empresas que respondem para mim, eu faço a conexão entre elas. Então, alguém está me falando uma coisa e eu já estou fazendo uma ligação ou uma conexão com a outra empresa, com outros, às vezes, clientes, fornecedor, e a pessoa não tem ideia daquilo que eu estou falando. Que está aqui falando comigo dessa empresa, não tem ideia daquilo que eu estou falando. Então, isso acaba atrapalhando um pouco. Então, por isso que eu tenho que descer e fazer esse exercício de me colocar mais não no lugar da pessoa, mas entender a minha fase naquele momento da pessoa. E eu acho que é muito chegar de onde a pessoa está, né? Porque se eu não vou ali encontrar com a pessoa onde ela tá, é aquilo que você falou, eu não consigo trazer ela junto. Ela não entende, e aí você é murro em ponta de faca. É murro em ponta de faca. Então, quando eu comecei a fazer esse exercício, eu falei, putz, torna um pouco mais suave o processo. E também eu tenho me afastado um pouco mais eu tenho uma presença mais forte, então eu falo muito, eu questiono, eu pergunto, eu brinco que eu sou metade insatisfeita, mas isso acaba tirando voz das pessoas. Então eu tenho evitado participar de alguns eventos, algumas reuniões, para deixar o pessoal mais à vontade e eles responderem, eles se desenvolverem, porque também isso é importante. E também me deixa mais livre, né? Para poder fazer, por exemplo, uma gravação de um podcast. Isso, está aqui conosco, né? A gente vai chegar logo mais aí, que eu quero investigar um pouco mais isso, só que você trouxe um ponto antes, que eu achei muito interessante dessa construção de um caminho, né, para um resultado sustentável, que é uma crença que nós da escola temos, que ninguém floresce sozinho, né? Que a gente tá junto nessa caminhada. Então eu queria que você me contasse um pouco qual foi o momento que você percebeu que ninguém floresce sozinho? Eu acho que tem uma fase da nossa vida que deve ser por autoafirmação, que a gente precisa caminhar sozinho e a gente é o bacanão e a gente quer sentar na janelinha ou quer subir no palanque e sozinho, né? Porque a gente fala eu, o ego. Até a gente ver que esse caminho, ele é mais árduo. Tomada de decisão sozinho pode ser mais fácil, porque você não vai escutar ninguém, você faz e pronto. E você está no comando e todo mundo te obedece, literalmente, né? E só que eu percebi
que não foram algumas escolhas não foram as melhores escolhas. E quando eu saí da operação, e quando eu voltei para a operação, eu voltei já com essa mentalidade que vem junto, porque eu não vou fazer sozinha. Porque sozinha não vai ser o melhor resultado. E foi muito bom isso. Pena que a gente aprende com a dor, né? E isso fez muita diferença. E eu lembro, tem alguns momentos marcantes, né? Eu fiz uma reunião na sala de aula que a gente tem na empresa, não com todos os colaboradores, porque não cabia, e foi num horário que não tinham todos, mas tinha muito colaborador, devia ter umas 200 pessoas. E eu agradeci. E aquilo do meu coração. Eu sinto até... Sabe quando você pensa no momento, você tem o sentimento? E eu agradeci. Agradeci por eles me apoiarem. Então, e isso é muito... e você vê as pessoas que elas vibram quando elas podem... Elas se sentem olhadas, né? Uhum. E ouvidas, né? E é muito mais fácil, né? É muito melhor. Às vezes você tem que tomar, assim, decisão sozinha e rápida. Não é que não tem. Mas quando você consegue, com mais tempo, discutir, organizar, planejar, com grupo, acaba sendo melhor. Hoje eu vejo com a família, o hábito sou eu, nós somos 5 irmãos, só que só estou eu e um irmão meu no negócio. E a gente tem o hábito de tomar decisão tudo sozinho, né? E tinha, né? E aí a gente montou toda a estrutura, conselho sócio-familiar e tal. Então hoje a gente começa a levar os assuntos que misturam, porque família se mistura propriedade, família, negócio, é uma salada de fruta. Até você entender que, putz, tem coisa que... esse assunto aqui é para discutir na família. Esse assunto aqui é negócio. Você tem que começar a definir os fóruns que você vai discutir. Cada assunto. E família italiana, e aí não é no final de semana, não é quando a gente está na praia, no barco, no mar, ou no almoço, entendeu? Porque senão você pode estragar isso, né? E então isso também é um exercício que eu tô levando do que eu fazia, o que eu já fazia na minha vida profissional, e eu tô levando aí para a família. Um detalhe que não espere profissional da família, né? Essa parte profissionalizada da família é uma coisa que é mais desgastante. Então, hoje eu aceito e tudo bem, entendeu? Cada um teve uma experiência de vida, eu não posso... Eu sou muito cartesiana, eu sou muito disciplinada, e aí tem que ser certo. Se você combinou aquilo comigo, você tem que entregar. Então, eu ficava indignada. Caramba, tinha uma reunião, estava marcado, tá na agenda. Aí a pessoa, não acha o link, não acha a agenda, não tá na minha agenda. Cara, faz parte e eu entendi, falei, vou ajudar e hoje tudo bem, entendeu? Vai atrasar 10, 15 minutos, paciência, isso não é nenhum problema se você for ver aquilo que você quer construir, né? O longo prazo, exatamente, né? Exatamente. E quando eu te escuto, né, Antonieta, de todos os exemplos que você já trouxe até agora, inclusive esse, né, dessa percepção do valor de caminhar junto, de decidir junto, certamente veio com desafios, né, veio com uma escolha difícil. Eu queria que você nos contasse, assim, uma escolha difícil, algumas escolhas difíceis que te tornaram quem você é hoje. Escolhas difíceis. Eu acho que... vamos ver. Eu acho que teve um momento... eu acho assim, tem uma parte
pessoal que me tornou quem eu resolvi ser. Uhum. Eu morei em Londres quando eu tinha 20 anos de idade. E para mim ali foi o divisor de águas. Eu tinha 20 anos e eu tive uma experiência não muito agradável lá. E daquele momento eu falei, eu não quero mais isso para mim. E aí eu comecei a trilhar um caminho que me tornou quem eu sou hoje. Uhum. Então, que escolhas que eu faço na minha vida que vão me levar onde eu quero ou que vão me prejudicar? Uhum. Lá, naquele momento, eu tive essa experiência e falei, puta, isso eu não curti e eu não quero mais isso. Uhum. Né? Eu pude ter, eu vi claramente que eu não queria, eu acho que assim, tem a parte minha de força, né, de ter enxergado e ter falado, isso não me atrai, né, e eu vou trilhar esse caminho. E isso foi muito legal, porque Londres para mim foi, eu amo Londres, né, foi uma experiência, vir lá foi muito bom, né, e isso foi para mim o meu divisor, né, que caminho que eu vou seguir, e o que eu quero. Então, a responsabilidade, a credibilidade, como é que eu quero ser vista, como eu construo o meu caminho, né? Uhum. Então, eu acho que esse foi o primeiro. E aí, depois, na vida, e aí eu tinha 20 anos, então, né? Eu acho que outra coisa também é o esporte, né? Não só o velejar, eu acho que o velejar também traz essa coisa do trabalhar em equipe, Uhum. que quando você está velejando num barco, cada um tem a sua função. E eu, por coincidência, sempre vou no leme, né? Eu gosto do leme. Mas faço outras funções também, mas que eu me dou bem, assim, que eu me sinto confortável lá. Mas assim, você define o rumo, né? Tá? E você tem o tático, o estrategista, você tem o operacional, você tem tudo dentro do barco para chegar né, numa regata para você cruzar a linha, né? Uhum. Você tem que fazer a rota, passar a boia. Então, é isso. E também o taekwondo. Eu fiz taekwondo quando eu tinha, sei lá, 16, 17 anos. E eu era viciada em taekwondo. Olha. E lá eu aprendi a encarar o oponente, o adversário, o que seja, né? Então, é olho no olho. Para você entender que movimento, para você poder se defender. Então, eu era viciada. Então, acho que são duas coisas que me trouxeram também, me ajudaram a formar quem eu sou, né? E na parte profissional, aí tem lógico, tem minha característica, meu jeito de ser, e teve um momento com o meu pai, que ruptura muito forte, que eu falei, eu prefiro manter a família, porque o trabalho eu arranjo em qualquer lugar. Uhum. E aí foi bastante forte. E aí eu me afastei, fiz um ano sabático. Aí a gente conversou. E aí a gente começou um trabalho de preparação da sucessão, né? E isso também falou, bom, é isso que eu quero? E aí quando é isso, tá bom. Eu entrei num processo de eu e ele, treinamento por 7 anos. Uau! E aí né, como é que eu vou cuidar do negócio, né? Eu tinha ideia, não tinha a mínima ideia. A mínima. Eu estava lá, eu trabalhava, eu sabia o que era, mas não... Entendeu? O tamanho, a complexidade, participava de todas as decisões. Mas quando você está sozinha é diferente, né? Eu tinha ele, era fácil. Era muito mais fácil. Porque ele era o meu escudo, né? Uhum. E então, mas aí isso também, né? O caminho foi me mostrando o que eu tinha que fazer, como é que eu tinha que me comportar, como é que eu tinha que ser. E foi a continuidade, né? Eu acho que foram etapas, né? Dessa construção. E te ouvindo, eu fiquei curiosa. Assim, acho que o velejar ainda é um hábito que você mantém hoje,
Mas quais outros hábitos que você mantém hoje para você não perder essa pessoa que você se tornou a partir de escolhas tão difíceis? Eu acho que o maior é a disciplina. Porque desde que eu tinha acho que 14 anos, eu faço atividade. E eu nunca deixei de fazer. Então, eu acho que isso me ajuda na sanidade mental e física também. Então, hoje eu colho os frutos do que é essa disciplina de regularidade, né? Uhum. Então, pandemia me ajudou. Então, pandemia, transformei tudo online. Fazia yoga e ginástica. Uhum. E todos os dias. Então, e até hoje hoje a minha agenda me permite mais flexibilidade. Antes eu fazia às 5 da manhã, né? Hoje eu me dou o direito de fazer às 7 da manhã. Então, agora a yoga, a professora não quis dar mais online. Eu moro num lugar que não tem essa disponibilidade. E aí eu falo, tá bom, então hoje eu tô às terças e quintas fazendo spinning em casa. E então essa disciplina de fazer alguma atividade é uma coisa. Aprender é outra disciplina. Eu sempre estou estudando para me atualizar. Então, eu participo de escola de negócios. E conhecimento interior, né? Eu tenho uma cara... Aí é o meu lado pisciano, que vem mais zen, né? E eu gosto disso, sempre gostei de astrologia. Então, eu sempre acho que tem alinhamento dos astros e energia. Então, assim, para mim, algumas práticas, eu acordo, eu não pego o celular, eu gosto de abrir a janela, meu quarto dá para o jardim, então eu abro a janela, eu gosto de ver a luz, eu gosto de ver o sol, eu gosto de sentir o sol dentro de mim. Então, assim, tem coisas que elas me ajudam a me manter serena. E eu faço isso de manhã. Faço de manhã porque isso me dá energia, né? E assim, de uma forma, sair com os amigos, tomar um vinho, celebrar. Eu sempre dou um jeito de falar assim, vamos celebrar, né? Vamos celebrar a vida. Uhum. Ontem mesmo eu estava celebrando à noite. Às vezes com vinho, às vezes com champanhe, mas é isso, né? O quanto é importante, porque a gente tem uma tendência de... É pesado o dia, tem dias que as decisões são mais pesadas, são mais difíceis, e você tem que dar um jeito de liberar isso. Então, às vezes é meditação, se bem que eu sou um pouco agitada, então não é sempre que eu consigo. Mas, assim, respiração. Então, isso ajuda a gente a se manter mais centralizada. Não, eu tenho um limite de tempo, isso é comigo e com todo mundo, de trabalho. Né? Eu cobro muito das pessoas não trabalharem até tarde. Não é porque ela está trabalhando até tarde que eu acho bacana, eu não acho bacana. Porque se você está até tarde, tem 2 problemas. Ou você está fazendo mais do que você deve, ou você não tem toda a competência para fazer aquilo que você está fazendo. Uhum. Porque você não pode demorar tanto tempo. Tá certo? Então, eu cobro muito. Eu impus horário de saída na empresa, e quem para o carro dentro da empresa, se não sair, fica o carro lá dentro, porque a gente levanta a garra lá de tigre e o pessoal não sai mais. Então, tem que sair. O máximo é 8 horas da noite. Por causa da contabilidade, né? Uhum. Porque eles têm mania de ficar até tarde. Porque não é saudável. Você tem que ter a tua vida profissional e você tem que ter a tua vida pessoal, família, atividade física. E aí tem um problema, né? Como eu faço, aí todo mundo acaba se sentindo forçado, né? Outro dia eu comecei a fazer inglês para treinar. Porque eu falei, putz, eu leio, mas não tenho falado muito. Aí eu tava falando com a minha gerente de RH, ela falou, ai, Antonieta, eu não acredito. Sério? Eu já tava pensando, mas agora eu vou ter que fazer.
Então, é isso, né? Eu acabo estimulando os outros também a fazerem. Atividade física, eu gosto. Não é o meu acordar num frio desgraçado, eu moro, é mais frio, acordar às 7 horas da manhã, eu vou fazer ginástica na minha casa, eu faço na garagem que é vazada, em 10 graus às vezes, 12 graus, aí eu falo, preferia estar na cama, preferia, mas é disciplina. Então, trazer isso, né, para as pessoas, para elas entenderem que elas têm um momento de cuidado pessoal, elas têm momento de trabalho, elas têm momento de família. Porque não dá para fazer uma coisa só. E isso eu cobro bastante no meu pessoal. Então, tudo isso junto, eu acho que faz com que eu consiga passar por crises numa boa, entendeu? Numa boa no sentido de sem entrar em burnout. E aí, te ouvindo, assim, né, acho que você trouxe um ponto interessante que, no seu exemplo agora, que a liderança vem muito pelo exemplo também. E a gente já até conversou sobre isso, né? O mundo tá mudando rápido, agora é IA, então, né, a IA naquela promessa de tirar o peso, mas o que a gente vê é muita gente sobrecarregada, porque fica nesse fear of missing out, né? Sempre achando que tá perdendo algo. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? O papel da liderança, ele muda nesse cenário novo de mudanças cada vez mais rápidas, né? Naquela sessão que a gente fez de antecipar disrupções, né? A gente percebeu que as crises, elas sempre existiram, mas a duração, né? O intervalo entre as crises está cada vez menor. Então, o que é o papel da liderança e se ele muda e em que muda em cenários assim de maior instabilidade ou mudanças? Hoje você tem lá a NR1 que está trazendo bastante essa parte desse cuidado, né? As pessoas estão... Essa história do FOMO é muito forte, né? A quantidade de informação que a gente tem e a pessoa acha que sempre está perdendo. A gente acha que é isso, né? Eu falo que cada vez, quanto mais eu sei que nada sei, né? Ou quanto mais eu tento aprender. E a NR1 traz muito isso. E aí, quando você está no papel de empregador, o quanto é a tua responsabilidade em relação a isso. Então, eu falo assim, ele está 1/3 da vida dele, ele está comigo. Do dia dele, ele está comigo. Os outros 2/3, eu não sei o que ele está fazendo. Mas como eu tenho que endereçar, o quanto eu tenho que trabalhar a liderança, quais são os treinamentos, workshops que eu tenho que fazer para eles, para os colaboradores, não só a liderança, né? Estou falando os liderados entenderem como é que eles também podem se ajudar. Porque não é só o papel do empregador e você tem que tomar o cuidado de você não assumir um papel que você não tem como cuidar, porque ele só está num momento, né, com você. E a gente tem trabalhado muito a liderança porque tem os one-on-one, né? E aí tem a startup, né? A startup é a mais complexa de todas, em termos de pessoas. Porque você está ali muito, muito próximo ao dia a dia, é aquela coisa. E eles demandam muito. Então, você tem que tomar um cuidado de o quanto você entra na vida da pessoa para você não virar o terapeuta da pessoa. Né? Quando você vai mais para a indústria de base, chão de fábrica, é menos. Mas quem está chegando hoje, ele já chega com uma carga maior. Olha. Essa coisa da inteligência artificial, a cobrança, a gente está buscando fazer mais orgânico, né? Essa coisa da inteligência artificial, mostrando que ela é uma ferramenta para ajudar no processo e não para substituir. E como é que todo mundo junto pode aprender. Porque eu, no meu negócio, não tenho uma demanda tão urgente de ter a inteligência artificial ali, tipo, eu tô atrasada. A gente tem que colocar, a gente tem que melhorar o processo, tem um monte de coisa que a gente pode melhorar, que a gente já tem feito. Mas não é aquela obrigatoriedade de que, cara, se eu não fizer isso, eu tô fora do mercado. Então, mas você tem um problema de mão de obra. Hoje eu não tenho mais, não é que eu não tenho mais, mas a mão de obra para a indústria está
super difícil. Então, trabalhos que a gente faz com Instituto, Senai e escolas para tentar atrair técnicos. Porque eles estão indo muito para essa linha do não quero ficar fora, eu tenho que aprender o que é inteligência artificial. Né? Então, muita gente jovem indo para essa linha. Então, e cada empresa a gente tem um cuidado com as pessoas. Quando você fala da startup, é importante inteligência artificial, mas eles estão num outro nível. Pesquisa, desenvolvimento, é coisa mais disruptiva lá na frente. Eles entendem que é uma ferramenta que vai ajudá-los numa aceleração de algum processo de desenvolvimento. Mas eles não ficam impactados com isso, como pessoas, né? Então, não sei se te respondi. Respondeu. E eu estava pensando aqui, né? Muitos dos exemplos do que a gente está falando aqui, Antonieta, eu percebo, e me corrija se eu estiver errada, uma crença de que sua, assim, na fala, de que a liderança não é muito mais do que a competência técnica, né? Obviamente, entender do processo, entender da ferramenta faz parte, mas é muito mais que isso, né? A gente olha muito para a liderança do ponto de vista de comportamentos, atitudes. Até você falou um pouco dos exemplos que você trouxe nessas dimensões, e a NR1 fala muito sobre isso. Nesse momento atual, quando você olha para o grupo, e eu sei que são realidades diferentes, tem competências comuns da liderança que você acha que, independente do negócio, são necessárias de se desenvolver, de lapidar ou de estarem presentes? Assim, quais seriam? Tem uma que, assim, é fundamental, que é o saber ouvir, né? Porque se o líder ou gestor, qualquer nível de gestão, não saber ouvir, ele está fadado a morrer. E o negócio vai ser impactado. Mais cedo ou mais tarde. E isso eu falo muito, né? Eu sempre... e aí é um exemplo... E aí eu acho que eu trago isso do meu pai. E meu pai, ele era muito bravo, mas ele tinha um coração de ouro, né? E ele sempre queria ajudar todo mundo. E a dele era assim, e a minha também é portas abertas, e quem quiser falar comigo, eu estou disponível para falar e eu atendo imediatamente. Então, o saber escutar, porque você elimina muito ruído e você, às vezes, acalma, né, a pessoa no momento que ela está precisando ser ouvida. Às vezes minha irmã briga comigo e falava assim, você não me escuta! Aí eu falo assim, não, eu não te escuto para falar esse assunto quando eu tô no meio do mar, num sábado à tarde, descansando, relaxando. Não é o momento para falar, né? Mas o saber escutar é muito importante. Então, isso todo mundo. Outro dia um gestor, que eu falo que ele é o meu desafio, né? Ele comentou, eu não gosto de fazer gestão de pessoas. Bom, você não gosta de fazer gestão de pessoas? I'm so sorry, mas não dá para ser um líder, um gestor, um diretor, um gerente de unidade de negócios, porque conforme você mais cresce, mais pessoas você tem que lidar. Então, assim, não é você terceiriza Antigamente, você é jovem, mas antigamente na nossa empresa tinha DRI, Departamento de Relações Industriais, que hoje é o RH, né? E aí, você vê, Departamento de Relações Industriais. Quem resolvia era o DRI. Passa no DRI, fala com o DRI. Por quê? O gestor não queria conflito. A gente foi mudando com o tempo e fala, não, quem tem que resolver o problema é o líder. Ele tem o grupo dele, ele tem a equipe dele. É pro bem e pro mal, né? Vai pedir reajuste, mudança de cargo, que seja, ele tem que embasar, ele tem que conhecer a pessoa, e ele tem que ensinar as regras, e ele tem que fazer as regras serem cumpridas, e ele tem que escutar se a pessoa está com problema. Então, esse é uma coisa que eu vejo que o saber ouvir é fundamental em qualquer pessoa,
em qualquer líder, hoje é fundamental. Sem entrar na vida pessoal da pessoa. Uhum. A gente escuta e tem que direcionar, tem que saber direcionar. Não é pegar para si e falar, não, tá bom, eu vou resolver teu problema. Não. Como é que eu posso te ajudar a resolver este problema? Sim. Né? Trazer essa devolutiva, né? De passar para o outro a dignidade de ele viver o processo também. Sim. Né? Sim. Eu queria trazer um pouco agora sobre princípios. Então, assim, eu imagino que diante de tantos desafios e da sua realidade, de várias empresas aí do grupo, você tenha momentos onde o cenário, ou o próprio mercado te levam em lugares, ou podem te levar para lugares onde você se vê diante de decisões contraditórias ou escolhas contraditórias. Então, eu queria te ouvir sobre quais princípios você busca não trair, mesmo em momentos em que a vida te coloca, em que cenário te coloca, que poderiam levar para essas situações mais contraditórias. É uma coisa que eu prezo muito é meu nome, né? E o que eu construí. Então, tem coisas que eu não abro mão, né? E quando vem isso, né? Eu falo assim, cara, isso vai me fazer me afastar, né? Daquilo que eu quero poder, né? Não arranjar desculpas dentro de mim porque que eu tomei uma decisão. Uhum. Entendeu? Quando eu tomo uma decisão, eu tomo uma decisão com base em alguns critérios. E sempre o critério, ele busca qual é o menor impacto no outro e aqui, tá certo? Se essa decisão tem um desequilíbrio, eu não sigo por ela. Porque eu não quero olhar para mim e falar, não, eu tomei essa decisão, assim, querer me convencer. Sim. Sabe? Quando você se convence de alguma coisa que você tinha que ter feito diferente. E assim, é palavra. Quando eu me comprometo com alguma coisa, cara, eu vou até o fim com aquilo. E se tem alguma coisa que muda, eu vou sentar com você e vou falar, puta, isso não, vai ter que acontecer, vai ter que mudar. Mas compromisso é compromisso. E, então, assim, isso é... Eu acho que nos negócios, eu não lembro de ter tomado decisão errada, na hora não era errada, né? Na hora a gente achava que era certa, né? Mas não por princípio, né? Acho que isso não... Por isso que eu durmo bem. Eu deito, eu fecho o olho e apago, né? Então é isso que eu não abro mão. Aquilo que foi impactar meu negócio, minha família e as pessoas, eu não sigo por aquele caminho. Dinheiro para mim nunca foi... Dinheiro para mim sempre foi consequência. Eu nunca fui atrás do dinheiro. Eu sempre... Aí fala assim, é lógico, você tem... você é herdeira. Meu pai nunca me deu dinheiro. Eu tenho dinheiro do meu trabalho. Do que eu recebi de salário e hoje eu recebo de dividendo. Mas nunca foi fácil a vida para mim. Simples, né? Eu comprei meu carro, eu comprei meu apartamento. Então, mas sempre foi consequência do meu trabalho. Então, vou fazer isso por dinheiro. Nunca. Então, esse é um outro ponto que eu também não mas acho que é natureza, né? Então, confiança é muito forte. Eu queria ouvir um pouquinho de você. Eu sei que a gente já está chegando ao fim aí do nosso papo, ainda tem umas 2 perguntinhas. Queria conversar um pouco sobre ser mulher nesse ambiente, né? Quando você assumiu, e me corrija se eu estiver errada, ainda era um negócio do cobre, né? Que era a Cecil. Sim. E eu não sei, pelo pouco que eu conheço, é um ambiente mais masculinizado, né? E você não só assumiu o negócio, como cresceu para o grupo que a empresa, que a família tem hoje. Então eu queria te ouvir um pouco como é ser mulher nesse ambiente. Hoje, como foi lá atrás? Eu acho que isso para mim nunca foi um problema.
eu nunca me senti diferente por ser mulher. Aham. Eu tenho, né, eu enfrentava meu pai, eu sou a caçula, e às vezes batia de frente com meu pai, porque para mim não tem homem, mulher, pode ou não pode, mais velho, eu sempre respeitei os mais velhos, mas sempre falei de igual para igual, a vida inteira. Eu acho que isso foi um ponto que me ajudou bastante. Tem alguns pontos, né, de ser mulher num ambiente masculino. E eu trabalho muito com o Chile, que é um país bastante machista e muito homem, como você falou. Então, eu ia nas reuniões com meu pai e sempre me comportava muito séria, né? E aí eu acho que tem essa coisa do eu quero ser vista como uma profissional. Uhum. Então, sempre me vesti de uma forma mais não sei se é conservadora ou mais tradicional, porque são coisas que eu acho que lá atrás, eu acho que até hoje, né? Tem algumas, no meu ponto de vista, eu acho que pode ser um julgamento também, tem coisa que fica mais vulgar, né? Uhum. E aí eu tenho o nosso papel de mulher, eu não quero que você olhe para o meu corpo, eu quero que você olhe porque eu estou apresentando, né? Eu acho que isso lá atrás foi um ponto que eu tomei mais cuidado pelo ambiente que eu circulava. Uhum. E outra, meu pai tinha um nome, meu pai era super respeitado, é uma empresa tradicional, a gente participava de associações, reunião em Brasília, viagens internacionais. Então, você tem ambientes que você tem que saber como você se comporta. Sim. Né? E eu sou mais, né, reservada. Então, eu acho que teve esse ponto do ser mulher e que traz para esse ambiente masculino, né? E até hoje eu transito muito bem com todo mundo. Ainda o ambiente é masculino, o alumínio também tem. Uhum. Hoje tem muito mais mulher, né? Pô, outro dia eu estava numa reunião. Não. Na startup. Cara, ela fez 5 anos. Na terça ou na quarta a gente fez um almoço. Aí a mesa tinham 12 pessoas. 10 mulheres e 2 homens. Eu falei, caramba. Então, assim, hoje você tem... E o que eu busco fazer... E a gente fez um trabalho de fazer mentoria para as mulheres, né, na própria empresa, é justamente para trazer essa autoconfiança, porque eu nasci assim. E também meu pai me estimulava, apesar de ele ser italiano machista, ele me estimulava, né? Ele ia tirar o barco, a gente tinha casa na ilha, e ele ia pescar. 5 horas da manhã, a casa era na areia, ele ia puxar o barco da garagem para pôr no mar. Ele me acordava e eu ajudava ele a pôr o barco na água. Sendo que ele tinha mais 2 filhos homens, né? Então, ele me estimulou isso também. Então, essa autoconfiança que eu tenho buscado levar para as mulheres, né? Cada um tem o seu papel. Eu acho que eu fiquei muito guerreira, né? Eu passei alguns momentos, eu acho que também não só na profissional, eu fiquei viúva, eu tinha 29 anos, do meu primeiro casamento, que também me tornou um pouco mais dura, e aí, quando eu assumi os negócios, eu fiquei um pouco mais dura, e a gente não precisa disso, né? Eu acho que você pode ter uma postura firme, continuando sendo mulher, continuando sendo gentil, delicada, e não tão fechada, não tão pesada, né? Lógico que são aprendizados. Então, hoje eu falo para as minhas sobrinhas, porque eu tenho 9 sobrinhos no total, 6 mulheres e 3 homens. Então, eu falo para elas, tem caminhos, né, que a gente pode... a gente foi abrindo o caminho, né, para hoje as mulheres serem mais não se cobrarem tanto, porque naturalmente a gente se cobra. E eu fui educada de ajudar a mãe, de ajudar na casa, de fazer os trabalhos, arrumar a cozinha, arrumar a cama,
limpar a casa, imagina, que os homens não podiam fazer, né? Naquela Olha época. Não podiam, né? Então, como é que a gente pode equilibrar isso, né? Não jogar essa coisa sentir obrigada de fazer isso, né? Uhum. E o que do princípio feminino, da energia do feminino? E aí não falando de gênero, mas de princípio mesmo. Você acha que te ajudou a construir quem você se tornou, quem você é hoje, Eu acho que construir esse essa olhar posição? humano, esse olhar humano, eu acho que traz um pouco eu não sei, eu sou pisciana, né? E aí, todo mundo fala assim, você não é pisciana. Não, eu nasci no signo de peixes. Eu sempre tive essa coisa mais de... Minha mãe me chamava de Madre Teresa de Calcutá. Sempre, a vida inteira eu ajudei todo mundo. As minhas amigas, até hoje, né? Então, eu acho que isso traz a tomada de decisão sempre colocando o ser humano numa posição de destaque. Então, não sei se por ser mulher, nossa natureza mulher, né? Do cuidado, de proteção, de ensinar, eu acho que ajuda, né? Porque eu não tenho filhos, mas é natureza, né? E quando você vê mulheres mais duras, elas estão duras, né? Por algum motivo que elas entendem que elas precisam estar daquele jeito porque é uma proteção, mas não precisa, né? Então, acho que a característica da mulher, né? Trazer essa coisa mais cuidadosa com o ser humano, de olhar de cuidado. Bonito isso, eu gostei. Estamos chegando ao final do nosso papo, nem acredito, passou super rápido aqui. Temos uma pergunta que fecha todos os nossos episódios aqui, que é: o que não muda quando tudo muda? Eu volto de novo pro olhar das decisões, né? Como você toma a decisão? Quando você está numa posição de liderança, as tuas decisões impactam de forma que a gente não tem noção até onde vai. Uma vez um gestor meu, naquela época eu ainda era meio ignorante, né? E aí ele falou assim para mim: Antonieta, quando você chuta, a gente sai chutando. E isso me fez refletir bastante. E eu falava assim, eu olhei e falei: por que eu chuto? O que eu não estou gostando, né? E o quanto isso pode impactar na vida da pessoa e traumatizar, né? Uhum. Porque às vezes você tem uma pessoa, a gente estava falando, né? Tá lá no pedestal, de repente você dá um chute, a pessoa fala assim: nossa, eu nunca esperava isso dessa pessoa. E você pode, às vezes, fazer com que a pessoa mude o rumo dela, né? E muitas pessoas, eu recebi muitas cartas de funcionários agradecendo por coisas que, às vezes, simples que a gente faz, né? Festa de final de ano, eu abraço todo mundo, eu cumprimento, eu tiro foto, e para eles é muito importante isso. Então, assim, esse cuidado a decisão que você toma, o que ela vai refletir, qual é a consequência que ela vai gerar, e como é que você pode fazer com que ela seja a menor possível, né? Então, eu acho que isso não deve mudar. Quando você toma uma decisão, pensar no impacto da tua decisão. Não olhar para você, mas olhar para o todo, né? O que ela vai gerar de consequências na cadeia, né? Uhum. Porque o líder, ele às vezes tem que tomar decisões difíceis, e faz parte. Ele está nessa posição. Mas como é que ela pode impactar de uma forma menor, né? Eu sempre busquei isso com as pessoas que estão se aposentando com a gente. Como é que eu crio o pós, Uhum.
a saída dela, né? Quando a gente teve que demitir mais pessoas, na pandemia teve qual é o cuidado, qual é o critério que a gente utilizou, e muitos já voltaram. Então, esse cuidado, eu acho que não muda nunca, porque o ser humano é o ser humano. Ele sofre, ele tem sentimento, ele tem esperança, ele tem anseios. Então, acho que isso nunca obrigada. muda. Antes da gente finalizar aqui, eu queria deixar aqui um espaço para você. Se tem algum ponto que você gostaria de trazer, que a gente não navegou aqui no nosso papo, ou até mesmo uma mensagem final que você queira deixar, antes de eu me despedir. Acho que a gente navegou bem. Eu acho que o ponto é de ser mulher, de a gente conseguir trazer mais leveza. Quando a gente, independente do negócio, do segmento, como é que a gente pode ser mais leve? Porque isso fortalece o ambiente. E ser mais leve é olhar para dentro e desenvolver, né? Nós, mulheres, precisamos ser menos guerreiras e mais leves. Viver a nossa vida de uma forma mais suave, mais gentil com a gente mesmo. É que eu me cobro muito, né? Então, eu acho que todas as mulheres se cobram. Mas eu acho que isso, a mulher ainda hoje exige muito. Se exige muito. Uhum. Família, marido, trabalho, e ela tem que ser perfeita em tudo. E não será. Então, assim, se cobra menos, porque faz parte errar. E tudo bem, não tem problema. Muito obrigada, Antonieta. Olha, eu tenho só gratidão mesmo de agradecer por estar aqui com a gente, por ter dado esse espaço, por contar as suas histórias, seus aprendizados. Eu acho que, pelo menos sempre que eu tô tendo a honra, né, de conduzir esses papos, eu tenho aprendido muito. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, por confiar na Escola Temporal para dedicar esse tempo. E, pessoal, a gente está encerrando aqui mais uma conversa. É só mais uma conversa, né? Uma conversa deliciosa e profunda, mas que certamente se ressoa em você, se deixou alguma pergunta, é porque gerou alguma conexão. Eu deixo aqui um convite para você trazer comentários, interagir conosco aqui sobre os pontos que a gente conversou hoje, e também para ficar atento, que logo mais teremos um novo episódio no ar. Tem um ponto. Quero saber quando eu vou te entrevistar, né? Para saber a tua história. Muito obrigada. Teremos... Porque você também tem a sua história, não é? Temos. Todos temos uma história, né? Muito obrigada. Eu acho que esse poder das histórias, para mim, me encanta, sabe, Antonieta? Adoro. Eu sou jornalista de formação e o que me levou a fazer jornalismo foi o poder das histórias, assim. E quanto mais eu vejo as lideranças, o trabalho com o desenvolvimento de pessoas, essa correria que a gente vive, eu acho que o aprendizado vem muito desse lugar de troca. Uhum. Aquilo que você falou da escuta, né? Como é que eu paro, escuto e aprendo com o caminho do outro? O caminho do outro vai me ensinar, talvez, aí alguns atalhos, né? Ou vai me ensinar, né? Pra gente não precisar quebrar tanto a cara, assim, a cabeça. E me traz insights, me faz gerar novas conexões. Então, obrigada pelo convite aqui também. E é isso, ficamos por aqui e obrigada pela sua audiência.